Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Alessandro Rosa, goiano, morador da cidade de Goiânia, sou também cristão. E hoje nós vamos estar estudando um pouco sobre a história da Rainha Esther. A história da Rainha Esther, ela se deu há mais ou menos 6 séculos antes de Cristo, ou seja, há 2622 anos atrás. Nós vemos que esse período havia um governo persa, o rei Assuero governava sobre aquela região, então sobre 127 províncias, cada província possuía um príncipe e ele então deu um banquete de 180 dias para esses príncipes, juntamente com seus servos e também depois mais uma semana de banquete. E durante esse período ele convoca para que a rainha Vasti, que era sua esposa, entrasse para que todos pudessem admirá-la, quanto ela era bela, formosa. Porém, ela recusa entrar para participar do banquete porque todos estavam embriagados. Em virtude disso, o rei ficou muito chateado. Então, o rei busca conselhos e os seus conselheiros sugerem que ele destitui a rainha Vasti porque ela se tornaria um mau exemplo para as outras mulheres que também se rebelariam contra a autoridade dos seus esposos. Então, ele destitui a rainha Vasti, realiza-se um concurso para a escolha da nova rainha. E essas jovens, elas são separadas da sua família e entre elas havia uma judia, conhecida como Radassa. Radassa era uma judia, ela era órfã de pai e mãe, ela era criada pelo seu primo Mordecai. E antes mesmo que ela fosse para o palácio passar por esse processo, Mordecai orienta ela para que não revelasse a sua origem, nem a sua linhagem, nem que ela era judia, e também para que não descobrisse, por causa do seu nome de hebraico, judia, então ele muda o nome dela para Esther, de Radassa para Esther. E a Bíblia fala, eu quero até ler para você, está em Esther, capítulo 2, verso 17, diz: O rei amou a Esther mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. A Bíblia conta que como a rainha Esther Radassa passou a se chamar Esther e se tornou rainha, automaticamente o seu tio Mordecai passou a ter acesso ao reino. E como ele frequentava o reino, ele descobriu que 2 eunucos, Bigtan e Teres, estavam tramando algo contra o rei. Eles queriam matá-lo, envenenado de alguma forma. Era uma trama contra o rei. Então Mordecai avisa a rainha, que por sua vez comunica ao rei. Então, ao investigar, realmente descobre que havia uma conspiração para matá-lo e esses 2 eunucos, Bigtan e Teres, são enforcados por terem tentado contra a vida do rei. Dentro do reinado do rei Assuero existia também um dos seus líderes, soldados, conhecido como Amã. Amã, ele era um cara extremamente influente dentro do reinado, ele liderava as expedições, vitórias, e ele já tinha grandes cargos de chefia. Porém, Amã, o rei deu um novo cargo para Amã, e então ele acumulou mais poderes, e o próprio rei estabeleceu um decreto onde todas as pessoas que quando Amã passasse deveria se prostrar, deveria se curvar e se prostrar diante de Amã. Porém, quando ele passava diante de Mordecai, Mordecai não se curvava e nem se prostrava. E todos perguntavam: por que você não se submete à lei? Ele falou: não, porque eu sou judeu. O judeu não se prostra diante de homem algum. Nós só prostramos diante de Deus. Então aquilo trouxe uma ira de Amã muito grande. Então Amã, ele chega até o rei, convence o rei a editar um decreto para que um povo fosse morto, um povo desobediente, ele não entrou em detalhe que povo seria, mas ele chega no rei e fala: existe um povo desobediente que não se submete, me permita redigir um decreto para destruir esse povo, para que nós traga paz novamente ao nosso reinado. E assim ele faz. O rei então retira o seu anel real, entrega na mão de Amã. Amã então redige um decreto e determina que no dia 13 de Adar, todos os judeus, velhos, jovens, mulheres e crianças, deveriam ser mortos a espadas.
Eles deveriam ser exterminados em um único dia. Porém, como Mordecai não se curvava, ele não queria que Mordecai morresse daquela forma como iria morrer os outros judeus. Então, ele, muito chateado com aquela situação que ele não se prostrava diante dele, a sua esposa Zeres, juntamente com seus amigos, sugere para que ele construa uma forca de 70 côvados de altura. Seria hoje como se fosse 33 metros de altura, para que Mordecai fosse enforcado vivo nessa forca, em praça pública, para que ele servisse de exemplo para que todas as outras províncias, as outras pessoas não reagissem contra o decreto do rei. Aqueles que reagissem, que não se curvassem, não se submetessem ao sistema, seria morto. Então, Amã pega e manda construir essa forca. Porém, a rainha Esther, a partir do momento que ela ficou sabendo do decreto, através do seu tio Mordecai, ela então entende que deveria fazer algo, porque o próprio Mordecai lembra ela, ó, você foi elevada à estatura de rainha para fazer a diferença, você não está aí em vão, você está aí para interceder, então faça alguma coisa. Então a rainha Esther, ela pega e convoca toda a nação hebreia de Suzã, juntamente com as suas servas, e ela estabelece, vamos jejuar e orar em prol para que nós possamos reverter essa situação. Orar e jejuar por mim, por 3 dias, não comai nem beber nada, nem durante o dia, nem durante a noite. Após esse termo de jejum e oração, eu vou ter com o rei. E aí, então, depois desse período, mas vamos fazer uma pergunta. Por que a rainha Esther orou e jejuou antes? Por quê? Ela poderia já falar com o rei. Mas ela, antes de falar com o rei, ela jejuma e ora. Por alguns detalhes muito simples. Para quem é judeu e para quem é cristão, seja católico ou evangélico, você sabe que você não deve de forma alguma, em momento algum, tomar qualquer decisão, por mais simples que seja, sem antes orar. E dependendo das circunstâncias, você também tem que jejuar. Por um detalhe muito simples. Primeiro motivo, Efésios 6:12 diz: pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A rainha Esther, como ela era judia, ela sabia que a batalha dela não era travada no campo espiritual, no natural, era travada no campo espiritual. Quando fala região celeste, está referindo ao mundo espiritual. Então, a rainha Esther, ela sabia que não era ela lutar com o rei, contra o rei, lutar com Amã. Não, a luta não era essa que ela deveria travar. Ela deveria travar no campo espiritual. Por quê? Porque no campo espiritual existem forças, existe principado, potestades, forças dominadoras desse mundo tenebroso. A outra força é a forças espirituais e dominadoras. Então isso aí, traduzindo, quer dizer legiões de demônios que são enviados por Satanás para atuar em diferentes áreas da sociedade. Tem legiões de demônios que são enviadas para atuar dentro da família, para que haja adultério, para que haja destruição daquele lar, para que aquele homem e aquela mulher percam autoridade na criação dos seus filhos. E são enviados também demônios para atuar dentro de governos, dentro da Câmara, do Senado, da Presidência, dentro do STF, do TSE, em todas as áreas e empresas, existe atuação de legiões de demônios para trazer a desordem no meio do povo. Então, o que ela estava orando era para que essa força que estava espiritual, que estava agindo no reinado de Assuero, na vida dele, na vida de Amã, pudesse cair por terra. Por isso ela pede para que orem em jejum. Observe outro detalhe. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 17, diz: o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são do que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu.
Essa é uma passagem onde Eliseu, a cidade estava cercada pelo exército inimigo, e quando o discípulo de Eliseu viu aquela situação, ele ficou com medo, ele falou, não vai dar conta, eles são muito mais que nós. Então Eliseu ora para que Deus abra os olhos espirituais do seu discípulo, do seu moço, para que ele pudesse ter uma visão no campo espiritual, na região celeste. Então quando os olhos dele são abertos e ele olha, em redor de Eliseu havia várias carruagens de fogo, anjos com as suas espadas desembainhadas, pronto para guerrear a guerra de Eliseu, para vencer aquela batalha. Mas eles estavam prontos, mas porém eles ainda não haviam avançado. Por quê? Por causa de um outro detalhe que tem que ser observado. Está no Salmo 91, do 11 ao 12, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra, ou em pedra nenhuma. O que quer dizer? Os anjos são de quem? São do Senhor Deus. Quem dá ordem aos anjos? O próprio Deus. Por mais que esteja cheio de anjos ao meu redor, ao meu derredor, eu não tenho autoridade para invocar qualquer anjo que seja e pedir para que ele faça algo por mim. Existem hierarquias que são respeitadas no céu. Então, o que a rainha Esther fez? Ela ora pedindo para que esses anjos de Deus, para que o próprio Deus envie os seus anjos para guerrear essas guerras, para vencer essa batalha no campo espiritual, para que quando ela chegasse diante do rei, o caminho já estava aplanado, sem pedra nenhuma de tropeço, sem nenhuma resistência, tudo iria fluir naturalmente. Então, antes você deve orar primeiro para que Deus envie os anjos. Deus não nos deu autoridade para invocar anjo nenhum. Você quer ver um exemplo? No livro de Daniel fala que o rei Dário libertou o povo de Israel. O povo de Israel havia sido liberto, porém havia uma resistência muito grande na libertação do povo. Então Daniel ele entra em jejum e oração, e a luta foi muito grande, que Daniel passou 21 dias jejuando e orando em prol do povo hebreu, para que eles conseguissem ser libertos. Porém, o anjo do Senhor apareceu a Daniel somente no 21º dia, e o próprio anjo disse a Daniel: Daniel, eu ouvi as suas orações desde o primeiro dia que você orasse e pedisse. Nós já estávamos com a nossa resposta na mão, e eu ia vir trazendo a sua resposta. Porém, o príncipe da Pérsia entrou em batalha conosco, e ele não nos deixou, e ele nos resistiu por 21 dias. O príncipe da Pérsia é uma expressão de Satanás. Satanás travou uma batalha no campo celestial para que a resposta do qual Daniel tinha pedido para Deus, para que chegasse, ela demorou 21 dias. Por quê? Porque o diabo resistiu para que essa resposta não chegasse. Então, aí o próprio anjo fala que Miguel veio e nos ajudou, e nós conseguimos obter vitória. Amém? Glória a Deus. Interessante então que a rainha Esther ora e ela vai ter com o rei. Comece a observar agora os resultados dessa oração. Primeiro resultado: a rainha Esther vai até o rei. A rainha Esther ela entra no pátio real. Ninguém poderia entrar no pátio real se não fosse convidado. E ela entra porque o risco de morte era muito grande. A pessoa só poderia entrar se ela tivesse sido convidada ou por alguma autorização. Sem essas duas liberações, a pessoa facilmente seria morta. Então, quando o rei observa que ela está dentro, o rei então estende o seu cetro, que é o cetro em direção à rainha, autorizando ela a entrar para conversar com ele. Então, o primeiro resultado da oração foi que a rainha alcançou misericórdia diante do rei. Segundo resultado, o rei, na noite que viria, o rei ele não consegue dormir, porque a rainha chegou até o rei para convidá-lo para um banquete juntamente com Amã. Porém, naquela noite, o rei não conseguiu dormir, porque ele perdeu o sono. Então ele vai lá e começa a abrir os livros das histórias do seu reinado, o chamado livro dos feitos memoráveis, e ele, ao ler uma passagem, ele descobre que Mordecai descobriu uma conspiração contra ele, do qual iria matar o rei, e o rei então pergunta para o seu moço: o que foi feito para honrar esse servo meu Mordecai? E ele diz: nada, não foi feito. Ele falou: nossa, não tem cabimento.
esse Mordecai ele precisa ser honrado. Amanhã mesmo de manhã eu vou honrar Mordecai. E Amã, então, naquele mesmo dia de manhã, Amã chega até o rei para pegar a autorização para enforcar a Mordecai. Porque Mordecai, Amã já havia construído a forca já estava pronta, já estava lá na sua casa, aguardando a autorização para enforcar. Então, quando ele chega diante do rei para pedir autorização para enforcar a Mordecai, o rei pergunta, Amã, o que eu devo fazer para honrar uma pessoa que eu quero bem? Eu tenho o texto, está em Esther capítulo 6, do verso 3 e 4, diz assim, então disse que honras e distinções se deram a Mordecai por essa, nada lhe foi conferido. Respondeu o servo rei, que o serviu. Perguntou-lhe o rei, que está no pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior da casa, e o rei lhe disse que se enforcasse a Mordecai na sua forca. O interessante, irmãos, eu misturei aqui a bola. O interessante é que Amã, então, ele chega diante do rei para pegar autorização, porém o rei pergunta, o que eu devo fazer para honrar uma pessoa que eu quero bem? Então Amã, ele pensa e fala, não existe nessas 127 províncias, em Suzã, não existe uma pessoa que deva ser mais honrada do que eu. É eu que ele quer honrar. Então Amã revela o seu verdadeiro sentimento para com o rei. A vontade dele era de um dia de se tornar rei. Ele pega e fala, coloca as suas vestes reais, coloca a sua coroa, o seu cetro na mão dessa pessoa, coloca ele sobre o seu cavalo e sai puxando pela praça para que as pessoas vejam e essa pessoa vai puxando dizendo, é isso que Deus faz para honrar uma pessoa que quer bem. Então o rei falou, nossa, mas é muito boa essa situação que você fez, que você falou. Então eu quero que você vai à frente e vai cumprir tudo que você falou ao meu servo Mordecai. Então, segunda ação da rainha Esther. Terceira, a segunda seria o rei não conseguir dormir, e a terceira, a Amã honrar a rainha, honrar a Mordecai. E aí Amã então sai puxando esse cavalo juntamente com Mordecai em cima, e ele falando, é isso que Deus faz quando quer honrar uma pessoa, é isso que Deus faz para honrar. Então Mordecai voltou novamente para o palácio, e Amã saiu correndo para sua casa desesperado com o que tinha acontecido. Ele chega na sua esposa Zeres e seus amigos e conta o que aconteceu, e a sua própria esposa diz, esse judeu será o responsável pela sua ruína. A sua ruína virá porque você se levantou contra esse judeu. E naquele mesmo instante, o servo chama Amã para o banquete, junto com a rainha e com o rei, e ao eles chegarem naquele banquete, a rainha Esther revela a sua origem, revela os planos de Amã contra o povo judeu e contra ela. O rei fica furioso, e então o rei decreta a morte de Amã, e Amã então é enforcado na sua própria forca. A Arbona, que é um dos eunucos, fala para o rei, fala, o senhor quer condenar ele à morte? E ele construiu uma forca para enforcar a Mordecai. Então o rei pega e enforca Amã na sua própria forca. Mas o interessante é que, como o decreto que Amã já havia feito, ele não perdia efeito. Então, de toda forma, os judeus iriam ser mortos. Para que os judeus não fossem mortos, o rei coloca-se Mordecai em um cargo de destaque do seu reinado, tira-se o seu anel real, coloca na mão de Mordecai e fala, redige um decreto onde o povo judeu possa lutar para guerrear. E assim ele fez, ele redigiu um decreto, e essa passagem está no livro de Esther, capítulo 8, verso 1, diz assim, nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunisse e se dispusesse para defender as suas vidas. Então, seria da seguinte forma, então, emite-se um decreto onde o povo de Deus pudesse lutar. Olha que interessante, com o decreto de Amã, iria chegar os mercenários na casa dos judeus, iria colocar eles enfileirados, ia vir dando espadada e arrancando a cabeça de cada um, e se alguém da família falasse, não faça isso, ele falou, não, você não tem que falar nada, você tem que ficar calado, é uma ordem real, está aqui, é uma ordem do rei, você não pode ir contra uma lei. Eu estou aqui amparado juridicamente, você não pode reagir. Agora, com o decreto de Mordecai, iria acontecer da seguinte forma. Quando os mercenários chegassem na casa do rei
para matar eles, falou, tá aqui um decreto, nós vamos matar um por um. Não, mas está aqui o decreto que eu posso reagir. Ali então haveria um embate. E foi isso que aconteceu. O povo de Israel lutou contra os seus inimigos e prevaleceu. Tanto é que até o dia de hoje, no dia 14, os judeus eram para ser mortos no dia 13 de Adar. Os judeus se defenderam e lutaram e conseguiram vencer os seus inimigos no dia 14 de Adar, que é o dia 26 de fevereiro do nosso calendário, aonde há mais de 2.622 anos o povo judeu comemora a festa de Purim, que é onde eles comemoram essa vitória e esse feito sobre os seus inimigos. Por que é necessário um amparo jurídico para o povo guerrear? Quem lembra, aconteceu recentemente, a Polícia Federal aperta a campainha na casa de Roberto Jefferson. Até aquele momento, tudo aquilo ali era uma farsa. Era uma farsa, porque não havia-se um documento jurídico, mas não um embasamento técnico, um embasamento de acordo com a lei. Havia apenas uma interpretação de um mestre da lei ali, que é, no caso, o Alexandre de Moraes, que redigiu algo e que a polícia teve que cumprir, porque era o mandado em si ele é jurídico, mas o embasamento dele não. Então, até ali, Roberto Jefferson, perfeitamente injustiçado, mas a partir do momento que ele reage contra os policiais atirando, ele não tinha um amparo jurídico. Então, toda aquela artimanha, estratagema de Alexandre de Moraes, agora ela passou a ter uma fundamentação que foi a reação do Roberto Jefferson. Então, a reação do Roberto Jefferson, por ele não ter um amparo jurídico, ele caiu no campo emocional e agiu com imprudência. E por isso hoje está devidamente preso. Agora observe um detalhe. A gente vai fazer uma comparação que eu quero que vocês prestem atenção. É muito importante essa fase para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Você vai ver agora os acontecimentos passados são semelhantes aos dias de hoje. Ou seja, o que aconteceu no passado, está voltando a acontecer nos dias de hoje, porém com um personagem diferente. E nós vamos trazer a semelhança para que você veja. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estava com Jesus fazendo o homem, por isso que ele fala, façamos o homem, à nossa imagem e semelhança. Porque Deus, ele cria o homem, mas não o homem como Deus. O homem tinha semelhança, imagem e semelhança de Deus, mas não era Deus. Então é isso que eu quero que você preste atenção. Quando eu falar que determinada pessoa da atualidade ela tem semelhança, tem a ver com um personagem do passado, eu quero que você observe que existe semelhança, não estou dizendo que é. Amém? E o segundo versículo que eu quero que você observe está no livro de Hebreus, capítulo 13, do 7 a 8, diz: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que a palavra está dizendo? Que da mesma forma que Deus agiu no passado, na igreja primitiva, nos profetas, Deus agiu naquela vez, naquele momento, ele age também no nosso dia de hoje e ele vai agir nas gerações futuras. Ele vai agir também da mesma forma. Por isso que a Bíblia fala para nós imitarmos. Imitar o quê? O que o homem e mulher de Deus fez no passado para alcançar uma vitória, eu devo fazer a mesma coisa. Se eu me identifico, se tem semelhança o que está acontecendo comigo, como aquele homem e mulher de Deus, então se eu quero obter a mesma vitória, eu faço do jeitinho que eles fez. É como uma receita de bolo, um molde de roupa, um gabarito que você vai cortar milhares e milhares de peças e ela vai sair do mesmo jeito. Por quê? Houve uma referência. Então, como nós temos a referência que é a palavra de Deus, basta você seguir o que a palavra de Deus ensina e você vai alcançar o mesmo resultado. E o terceiro, Romanos 8, 28, diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Toda pessoa tem um propósito. Nós não somos filhos de chocadeira, nós não nascemos por acaso, nós nascemos com um propósito definido. E se você tem semelhança com um determinado homem e mulher da Bíblia, basta você cumprir que é o propósito que Deus trouxe para você. Agora eu vou trazer a história da Esther, comparando agora
com os personagens da nossa atualidade. Atualidade mesmo, é o que está acontecendo nessa semana, por exemplo, é o que eu quero te mostrar. Por exemplo, a rainha Esther, ela intercedeu pela nação, ela convocou a nação para jejuar e orar. Uma pessoa que se assemelha muito à rainha Esther é a Michelle Bolsonaro, que foi elevada à estatura de primeira-dama. Então elas têm convocado a nação inteira para jejuar, para orar, e a gente tem visto como Deus tem agido através da vida dela, e ela tem guerreado mesmo, de verdade, no mundo celestial, no campo celestial, lutado contra o principado, potestade. Todas as igrejas do Brasil inteiro que temem a Deus estão jejuando e orando nesse momento. Nós, a nossa igreja mesmo, nós estamos orando e jejuando em vigílias a noite todas. Todas as noites nós estamos orando e jejuando em prol do nosso presidente Bolsonaro. Então, a Michelle Bolsonaro, ela assumiu essa frente como a rainha Esther. Perfeito? Agora observe outro detalhe. O judeu Mordecai, ele não se curvou diante do sistema. Em virtude disso, ele trouxe uma ira muito grande do sistema contra ele, que era na pessoa de Amã. E como Amã não conseguia pegar Mordecai, então ele redige um decreto para pegar os judeus, para que de alguma forma ele atingisse Mordecai. Se nós observarmos no dia de hoje, nós vemos que uma pessoa que se assemelha muito a Mordecai é o presidente Bolsonaro, que não se submeteu ao sistema. O sistema chegou diante dele e falou, faça isso, e ele falou, e eu não faço, eu vou colocar cargos técnicos. Chegou o Nhonho, por exemplo, chegou nele e falou assim, esse cargo da economia é meu, e ninguém me tira. O presidente falou, não, já está ocupado, é o Paulo Guedes. Não, é meu, e eu quero. E falou, não, então me apresente um nome que tenha mais capacidade do que o Paulo Guedes, e então o ministério é seu, será seu sim. E até hoje o mandato do presidente, esse primeiro mandato está terminando, e até hoje o Nhonho não conseguiu trazer. O Alexandre Frota chegou diante do presidente e falou, eu quero o Ministério da Cultura. O presidente, mas qual que é a sua capacidade? O que você tem para gerir? Eu já fiz algumas novelas da Globo e alguns filmes pornô. Eu falei, não, mas isso não é suficiente para você assumir um Ministério da Cultura, não. Eu quero uma pessoa qualificada para assumir. E assim, tantas outras pessoas se levantaram para impor ao presidente, para que ele se adaptasse na regra. Tanto é que no primeiro dia de mandato, a Rosa Weber chega diante do presidente e fala, é para você andar aqui dentro dessa Constituição. Até hoje o presidente está lá dentro, agindo lá dentro, e por incrível que pareça, eles não estão andando dentro. Então,